Então, pessoal, dando continuidade à aula de membrana plasmática, né? A gente viu aí na primeira aula sobre estrutura, né? Que a membrana plasmática é o modelo do mosaico fluido, ou seja, ela é um conjunto de diversas substâncias que se conectam, como se fosse um mosaico. Então, a bicamada de fosfolipídios, as proteínas, né, inseridas, podendo ser periféricas ou intrínsecas, e o glicocálix aqui, que vai ser responsável por fazer o reconhecimento, tá? E aí agora a gente vai partir para a parte de transporte pela membrana. Só que antes de entrar no transporte pela membrana, eu gostaria de explicar aqui para vocês a respeito de como que funciona a concentração das células. Então a gente vai sair um pouquinho da biologia e vai lá para a química, tá? Então vamos lá. Observem aqui que eu tenho 4 tipos de soluções, certo? Essa parte aqui é muito importante, tem que ficar bem concentrado e bem atento para pegar quais são os conceitos de hipotônica, isotônica e hipertônica para compreender de forma completa o transporte passivo e ativo, tá? Então aqui está a minha solução e eu vou comparar a esta solução outras 3 soluções, certo? Como assim? Eu tenho aqui uma solução. E aqui está o soluto, as bolinhas representam o soluto, então eu tenho uma determinada concentração. Quando eu comparo essa solução aqui com essa primeira solução tem menor quantidade de soluto em relação a essa aqui de cima. Então, como ela tem menos soluto, como que a gente sabe isso, professor? Ó, tem menor quantidade de bolinhas, que as bolinhas representam o soluto. Então, ela é classificada como uma solução hipotônica. Hipotônica, menor concentração de solutos. Essa solução aqui do meio, ela tem a mesma quantidade de soluto que a solução aqui de cima. Então, ela tem a mesma quantidade. Então, é isotônica. Iso é um prefixo que vem lá do latim, né? Igualdade, igual. Então, a mesma concentração de soluto. E aqui, a última solução a ser comparada, ela apresenta bem mais bolinhas em comparação com essa solução de cima. Então, ela é uma solução o quê? Hipertônica. Então, solução hipotônica, isotônica e hipertônica. Tá? Hipertônica com maior quantidade de soluto. Professor, o que essas soluções têm a ver com a biologia celular, com a membrana plasmática, com o que a gente está estudando? Todas as substâncias que ou entram ou saem da célula vão obedecer um gradiente de concentração. E esse transporte pela membrana vai se dar de 2 formas, certo? Na verdade são 3 formas, mas são as 2 iniciais, as principais é o transporte passivo, que não gasta energia, o transporte ativo, com gasto de energia, e o transporte em quantidade, que é em grandes moléculas. Então, para abrir a parte de transporte pela membrana, eu já vou deixar bem explicado isso aqui. Quando uma substância é extremamente pequena, íons, moléculas, que vão atravessar a membrana plasmática, ou entrar ou sair da célula, elas vão passar por transporte passivo ou transporte ativo. As substâncias de maior peso molecular, maior estrutura, vão entrar e sair da célula por transporte em quantidade, que a gente vai ver no final da aula, que daí é a endocitose e exocitose. O que nós temos que ficar atento agora é o transporte passivo e ativo. Então, transporte pela membrana, os 2 primeiros tipos de transporte, lembrando que são substâncias pequenas, certo? Que não têm alto peso molecular, que vai ser quem? O transporte passivo, que não gasta energia, e o transporte ativo com gasto de energia. Tá? Qual que é a diferença deles? O transporte passivo, ele vai ocorrer sempre, com exceção da osmose, do ambiente de maior concentração de soluto para o ambiente de menor concentração de soluto. Tá? Então, o transporte passivo é aquele que não gasta energia, por quê? Porque as substâncias vão do ambiente de maior concentração, aonde está mais concentrado, então meio hipertônico, para o meio de menor concentração, meio hipotônico, certo? Do hiper para o hipo.
Existem dois tipos básicos de transporte passivo de soluto: difusão simples e difusão facilitada. Olhem aqui o exemplo. A bolinha roxa, os triângulos e a bolinha azul, elas representam o soluto que estão, por exemplo, fora da célula. Se essas substâncias forem entrar na célula, elas estão indo do meio que tem mais soluto, ó a quantidade de bolinha, triângulo, bolinha, para o ambiente que tem menor quantidade de soluto. Aqui dentro tem bem menos soluto que aqui fora. Então, aqui é hipotônico e aqui é hipertônico. Então, se está indo do ambiente de maior concentração para o de menor concentração, nós chamamos isso de transporte passivo. Não vai ter gasto de energia. Em contrapartida, nós temos aqui o transporte ativo. Olha aqui. Aqui nós temos, vamos prestar atenção no quadradinho, nós temos apenas 2 quadradinhos, certo? E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Então, eu tenho muito mais soluto nessa parte aqui, vamos chamar de parte interna, citoplasma, do que no meio exterior. Então, o soluto está indo do meio que tem menor quantidade para o de maior quantidade. Hipotônico para o hipertônico, ou seja, está indo contra o gradiente de concentração. E aí esse transporte gera gasto de energia. Então, o transporte passivo, sem gasto de energia, do ambiente de maior quantidade de soluto para o menor quantidade de soluto. Transporte ativo, com gasto de energia, as moléculas vão ir sempre da onde? Da onde tem menos soluto para onde tem mais soluto. E agora a gente vai estudar especificamente o transporte passivo, certo? Essa aula, até o final dela, vai ser transporte passivo. Na continuidade, nós vamos ver o transporte ativo, tá? Então, o transporte passivo está aqui, ó, já no título, sem gasto de energia, para sempre lembrar nós que não vai ter gasto de ATP, não vai ter gasto de energia para entrar ou sair da célula. E aí eu tenho aqui, certo? A osmose e a difusão, que pode ser simples ou facilitada. Primeira diferença: difusão é transporte de soluto e osmose é transporte de solvente. Toda substância que for entrar na célula, se for sólida, soluto, vai entrar ou sair por difusão. A água vai passar pela membrana plasmática por um processo chamado osmose. E aí, aqui na osmose, nós vamos ter uma exceção à regra. Por quê? A osmose, como é passagem de água, mesmo sendo, como eu vou falar agora, não tem gasto de energia, tá? A osmose é um tipo de transporte passivo, onde a água sempre vai do meio menos concentrado para o mais concentrado. Espera aí, professor. Menos concentrado hipotônico para o mais concentrado hipertônico, não vai ter gasto de energia para a água, não, tá? Osmose é transporte passivo, ocorre do meio de menor concentração para o de maior concentração e mesmo assim não há gasto de energia, tá? Vamos ver especificamente cada um dos transportes agora. Então tá aqui, ó, transporte passivo, difusão. A difusão pode ser de dois tipos, a difusão simples ou a difusão facilitada. Vou até retornar aqui, ó, difusão simples e difusão facilitada. Qual que é a diferença dos dois tipos de difusão? Vamos lá. De modo geral, ambos os tipos de difusão, as substâncias vão ir do ambiente, como é transporte passivo de soluto, de maior concentração para o de menor concentração. Observe, aqui eu tenho a solução A e aqui eu tenho a solução B. Qual das soluções apresenta a maior quantidade de soluto, que é a bolinha vermelha? A solução A. Observem bem, ó. Solução A tem muito mais soluto, bolinha vermelha, que a solução B. Então, se a difusão vai do meio mais concentrado para o menos concentrado, o que vai ocorrer depois de um tempo? As bolinhas que são meu soluto vão passar da solução A indo para a solução B, do ambiente de maior para menor concentração. E isso vai caracterizar o quê? A ausência de gasto de energia, tá?
Por que é difusão simples? Porque toda substância que passar pela membrana plasmática, pelos poros da membrana, ela é caracterizada como difusão simples. Observe. Aqui, certo? Fiz esse detalhe aqui no esquema para demonstrar a passagem da substância. Olha a quantidade de cubo que eu tenho aqui embaixo representando o soluto. Então, é um meio hipertônico. Aqui eu não tenho praticamente nada, então meio hipotônico. Os cubos estão saindo daqui de baixo, indo aqui para cima. Então não há gasto de energia. As substâncias passam do ambiente de maior concentração para o de menor concentração. Por onde? Pelos poros das membranas plasmáticas, da bicamada de fosfolipídio. Então, os fosfolipídios eles não ficam extremamente unidos. Eles têm um leve, mas muito leve afastamento entre eles, e isso permite essa comunicação entre o ambiente intra- e extracelular. Olhem aqui, difusão facilitada. Já ocorre também da mesma forma que a simples, passando do de maior concentração para o de menor concentração, ó, do mais para o menos. No entanto, a substância vai passar pela membrana plasmática com o auxílio de uma proteína, por isso difusão facilitada, ou seja, passa pela membrana sendo essa passagem facilitada por alguma coisa. Quem que facilita? A proteína. Que tipos de proteínas agem na difusão facilitada? As permeases. As permeases são proteínas que auxiliam na passagem de soluto, certo? De substâncias pela membrana plasmática. Então, tá aqui a glicose, esse quadrado aqui representa a membrana plasmática, e aqui tá a proteína. A glicose vai se unir à proteína, aí essa proteína carrega para dentro da célula. Ou seja, a substância entrou na célula com a ajuda de quem? Da proteína. Então, trata-se da difusão o quê? Facilitada. Lembrando sempre que é do meio de maior para menor concentração. Olhem aqui. Aqui está a bicamada de fosfolipídios, certo? E aqui está a proteína, pegando a substância de um lado e levando para o outro. Então, se a substância passou com o auxílio de uma proteína, difusão facilitada. Transporte passivo de maior concentração para menor concentração. Aqui eu tenho um exemplo de alguns tipos de proteínas, que vocês já viram lá na primeira aula, na parte 1, que trata das proteínas que auxiliam no transporte dessas substâncias. Então, aqui está representada a bicamada de fosfolipídios, e essas aqui são as minhas proteínas. Então, elas auxiliam nesse transporte, contribuindo para que haja o transporte de substâncias de fora para dentro ou de dentro para fora. Agora, olha aqui o resumão. Preste atenção para finalizar a segunda parte sobre membrana plasmática, tá? Aqui eu tenho a bicamada de fosfolipídios, certo? Aqui o meio extracelular fora da célula tem essa quantidade de soluto. E aqui no citoplasma, o meio intracelular, essa quantidade. Aonde que está mais concentrado? Fora, tem mais soluto. Onde que está menos concentrado? Dentro, tem menos soluto. Como que vai ocorrer a passagem de substância? Se é transporte passivo, difusão, a substância, quando for por difusão simples, vai passar pelos poros da membrana, como está demonstrando aqui no número 1. Ó, a bolinha está passando entre os poros, entre os fosfolipídios. Difusão simples. Já a difusão facilitada, representado, exemplificado por 2 e 3, a substância está passando pela membrana plasmática, mas está passando com o auxílio de uma proteína. Ou seja, alguma coisa facilitou essa passagem. Então, difusão o quê? Facilitada. Lembrando que nós vamos sempre ter difusão, já que é transporte passivo, do meio menos concentrado para o mais concentrado, certo? Então, até aqui a gente viu o transporte passivo, a difusão. Falta ainda a gente ver o transporte por osmose, que eu digo de passagem ser um dos principais tipos de transporte pela membrana plasmática.